Hoje no Viaje Comigo você vai aprender onde fazer os melhores safaris na África, quais os melhores países, os melhores lodges, a melhor época, aonde ver mais animais. Tudo isso você vai aprender aqui. Então assista o vídeo até o final e viaje comigo. Para começar, nós temos que lembrar que a África não é um país, é um continente, composta de mais de 60 países. E cada país e cada região tem sua característica. Para termos didáticos, nós podemos dividir a África em 4 regiões. Nós temos a África do Norte, que são geralmente os países mais secos e que compartilham do deserto do Saara. Nós temos a região do Sahel, que também compartem do deserto do Saara, mas também tem uma parte que é mais verde. Nós temos também a África Central, que geralmente é bem mais verde, e nós temos a África Austral, que é composta de vários países. Agora, falando em termos turísticos, os países que nos interessam estão na África Central e na África Austral. E se você for começar a visitar esse continente, for a primeira vez que você vai fazer safari, eu recomendo você começar pela África do Sul. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque a África do Sul é o lugar mais próximo do Brasil. São apenas 7 horas de voo de São Paulo até Cape Town, na África do Sul. Então o voo mais curto representa também um valor de passagem mais curto. Então você já começa por aí, economizando um pouco de tempo e de dinheiro. Segundo, a África do Sul também é um país mais econômico, mais barato do que os outros países da África em termos de turismo. Eles têm várias opções de passeios e hospedagens que vão das categorias mais básicas até o mais luxuoso. Então, na África do Sul, você tem uma gama de opções maiores para começar a fazer os seus safaris e começar a conhecer um país africano. A terceira razão seria que a África do Sul é um país mais diversificado, tem mais opções de passeios além de só safari. Você pode conhecer, por exemplo, Cape Town, que eu pessoalmente considero a cidade mais linda da África. Uma cidade cheia de atrativos, repleta de natureza, com compras, com bons restaurantes, além de Joanesburgo, que apesar de não ser a capital da África do Sul, oferece atrativos ligados à história, principalmente a Nelson Mandela e ao Apartheid. Tudo isso faz da África do Sul a melhor opção para você começar a viajar por esse continente. Pausinha no vídeo aqui para uma dica importante, hein? Olha, uma viagem perfeita é aquela que tá tudo planejado. Por isso você sempre fecha uma viagem com a Gold Trip, tá certo? E agora, quando você tá viajando, você consegue ficar com a cabeça sossegada? Tranquila? Com seus negócios correndo aí pelo Brasil, recebendo cliente? Gente, para você viajar tranquilo e manter o seu negócio tranquilo durante suas férias, é só você falar com o Jorginho da HB Realiza. Uma contabilidade que a Gold Trip e o Viaje Comigo confiam de olhos fechados. Você curte sua viagem e a HB Realiza cuida da parte chata, que é ficar entrando em sistema, olhando se está tudo dentro dos conformes. Olha, vai por mim. Fale com o Jorginho da HB Realiza. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo, anote o telefone, o site e fale com ele agora mesmo. Não importa se tua empresa é pequena, média ou grande, o Jorginho dá conta do recado. Na África do Sul, você tem 3 principais parques onde você pode fazer safari. O primeiro deles seria o Parque Nacional de Kruger. Muita gente, na verdade, já conhece e faz safaris nessa região. Ele fica no extremo leste do país e é gigantesco. Tem 300 quilômetros de comprimento, 90 quilômetros de largura, está repleto de animais.
Uma vez no Kruger, você tem opções de fazer safaris no Parque Nacional e em reservas privadas que estão ao redor do Parque Nacional, que nós chamamos de Grande Kruger. Qual a diferença? Se você fazer os seus safaris dentro do Parque Nacional do Kruger, você vai poder ver muitos animais, porque a abundância de animais é grande, porém, como eu já disse, é um parque muito grande. Então você vai ter que andar mais quilômetros para ver animais. Porém, existe uma desvantagem. Uma vez que você estiver andando dentro do parque, você não vai poder sair da estrada para se aproximar de um animal. Nas reservas privadas, isso não acontece. Nas reservas privadas, você pode sair da estrada, os rangers podem entrar pela vegetação e você pode se aproximar para ver de perto o seu animal. Existem nessa região, tanto dentro do parque como fora, várias opções de hospedagem. E as hospedagens não estão necessariamente ligadas à qualidade do safari. Porque dentro de uma mesma reserva, você pode ter várias categorias de hospedagem. Por exemplo, uma reserva privada pode ter uma hospedagem mais simples, uma hospedagem mais com um jeitão de hotel. Ela pode ter uma hospedagem em tenda e pode também ter uma hospedagem num lodge exclusivo, com poucas pessoas e com quartos bem maiores. Então os apartamentos podem variar de 10, 15 metros quadrados para até 100 metros quadrados por um apartamento. Você pode ter uma piscina para todo o lodge, você pode ter uma piscina só para você e para a sua família. Então, a hospedagem, ela vai lidar com o seu conforto de hotelaria. Então, a qualidade da hospedagem em questão de luxo não tem necessariamente a ver com a qualidade do safari. Quem vai saber qual a melhor reserva para você vai ser o seu agente de viagem. No caso nosso, é a Gold Trip, a nossa agência de viagem especializada em África. Nós podemos ajudar você a escolher o melhor lodge, o melhor lugar para você combinar a qualidade de hospedagem que você quer com a qualidade do safari que você quer com o seu orçamento. Dessa maneira você fica satisfeito de todas as maneiras. Você vai fazer uma viagem dentro do seu orçamento e vai ficar satisfeito com aquilo que você está procurando. Safaris tem muito a ver com a sorte. Eu já fiz safaris na mesma reserva e saí de lá extasiado porque consegui ver determinada cena. E anos depois eu fui para a mesma reserva na mesma época e tive uma experiência não tão rica. Então, não depende necessariamente da reserva, depende da sua sorte, depende de estar no lugar certo, na hora certa e, obviamente, do guia que está te acompanhando, que está buscando os animais. Por isso que eu recomendo pelo menos 4 safaris na África quando você começar. Normalmente os lodges na África do Sul fazem safaris na parte da manhã e também na parte da tarde, no nascer do sol e no pôr do sol, quando os felinos estão mais ativos e quando você tem mais chance de ver animais.
Então, se você ficar no mínimo 2 noites em um lodge, você vai fazer 4 safaris. E safari, como eu sempre digo, nunca é demais. Eu já fiz quase 100 safaris na minha vida e vou dizer para vocês, você sempre vê, às vezes, o mesmo animal, mas se comportando de uma maneira diferente, num ambiente diferente, interagindo de uma maneira diferente. Eu já vi não sei quantos elefantes na minha vida, mas já vi elefantes sob uma luz do entardecer que fez a imagem ficar maravilhosa. Eu vi elefantes tomando banho no rio, eu vi elefantes brigando um com o outro. Nossa, enfim, cada vez eu vi o elefante de uma maneira diferente. Então não fale, 4 safaris é demais. Não, 4 safaris eu acho que é o mínimo que você deve fazer para ter chance de ver os animais da maneira que você esperaria e não voltar frustrado para casa. Aqui na África do Sul, eu recomendo você visitar pelo menos 2 outras reservas. Uma delas é Pilanesberg. Pilanesberg tem a vantagem de estar a apenas 2 horas e meia de carro de Joanesburgo, ao passo que a reserva do Kruger está de 4 a 5 horas de carro de distância, e normalmente você faz isso de avião. Já Pilanesberg você faz através de um transfer ou através de um carro alugado. É uma reserva Big Five, ou seja, ela tem os 5 animais considerados os mais perigosos para os antigos caçadores. Aqueles que devolvem o ataque quando são atacados. São eles o leão, o leopardo, o rinoceronte, o búfalo e o elefante. Também outra reserva que você pode conhecer é a reserva de Mandique, que está mais longe, mas também pode ser acessível de carro e de avião. É uma reserva que não é uma reserva Big Five, no entanto, ela tem algumas peculiaridades. Uma delas é a vantagem de você ver os cachorros selvagens. Existem grandes matilhas nessa reserva e você tem grandes chances de ver isso. Eu disse chance, porque como eu falei, tudo depende da sorte. Além da África do Sul, existem outros países ao redor da África do Sul que você pode visitar e fazer safaris. Um deles é a Namíbia. A Namíbia, ela tem os safaris que eu considero diferentes. O país é muito seco, tem 2 desertos, o deserto do Kalahari e o deserto de Namibe. E no norte do país existe um parque chamado Etosha. É lá que você faz os principais safaris, embora existam safaris no deserto e em outros lugares também. Mas no Etosha o safari é um pouco diferente. Como é uma região muito seca, existem poços de água espalhados pela planície de Etosha. E os animais se reúnem nessas planícies em busca de água. Então, ao invés de ver uma espécie, quando você encontra aqui na África do Sul, em Namíbia você vai ver várias espécies reunidas ao redor da poça de água. Então você pode ver antílopes, pode ver zebras, pode ver gnus, pode ver elefantes, girafas, tudo no mesmo espaço, tudo compartilhando da mesma poça de água. Isso de dia e também de noite. Em alguns lodges você tem holofotes para você poder ir à noite ao lado da poça de água, observar estes animais. É muito interessante. Outro passeio interessante para você fazer na Namíbia é conhecer os elefantes do deserto. Elefantes que saíram da reserva de Etosha e migraram para um rio no meio do deserto. É um rio seco na parte de cima, porque embaixo da terra
corre água. Então os elefantes se adaptaram a viver nesse ambiente com pouca água. Eles vêm pela árvore, aonde está a água, cavam com a pata no chão e bebem daquele poço, daquela água que brota do chão. Porque o elefante, não sei se você sabe, ele consegue farejar água a 10 ou 15 quilômetros de distância. Por isso que na época da seca os outros animais seguem os elefantes, porque sabe que ele é o grande radar de água da floresta. Os lugares que você pode fazer safari na África Austral são os países limítrofes com a África do Sul, onde você pode chegar principalmente de voo, são voos de 2 ou 3 horas simplesmente. Você pode, por exemplo, fazer safari em Botsuana. Botsuana é conhecida pela qualidade dos seus safaris, porém é um pouco mais caro devido ao acesso mais difícil e também aos lodges não serem tão acessíveis financeiramente. Os lodges normalmente têm uma qualidade superior, então fica um pouquinho mais caro, principalmente na região do Delta do Okavango. O que é o Delta do Okavango? É um rio, o Okavango, que desce de Angola e dessa maneira ele forma um enorme pântano, um enorme alagadiço, que varia de quantidade de água dependendo da época do ano. Algumas épocas eles têm mais água, tornando a paisagem toda como um grande lago, e outra época ele fica um pouco mais seco, permitindo até safaris a pé. Mas o Delta também é famoso pelos safaris que você faz nas canoas e dessa maneira você consegue chegar bem pertinho dos animais. Além disso, você visitando o Zimbábue, você vai poder conhecer as Cataratas de Vitória, que fica entre o Zimbábue e a Zâmbia. Na minha opinião, uma das 3 mais lindas cataratas do mundo. Nós temos um vídeo, inclusive, aqui no canal que fala das 3 maiores cataratas do mundo. E uma delas são as Cataratas de Vitória. Você pode conhecê-la do lado do Zimbábue ou pode atravessar para a Zâmbia, que é outro país vizinho, e conhecer também as cataratas daquele lado com uma visão diferente. E também, se você preferir, existem vários lodges na Zâmbia que você pode fazer safari. Agora, na minha opinião, se você quiser falar de safaris top mesmo, eu recomendo 2 países. Já um pouco mais para cima, podemos dizer na África Central. Estou falando do Quênia e da Tanzânia. Quênia e Tanzânia têm aquela característica, aquela vegetação, aquele relevo bem parecido com o nosso imaginário de safari. Aquilo que a gente vê, por exemplo, no desenho do Rei Leão. São árvores estratificadas, grandes planícies como o Serengeti. Você tem um país um pouco mais simples em termos de estrutura e distâncias mais longas para percorrer entre um parque nacional e outro. Então você percorre 2, 3, 4 horas em jipe para poder chegar em determinado lugar. Nesses países, eu recomendo você fazer um safari guiado, na verdade, safaris guiados. Através da Gold Trip, como eu falei, você pode contratar um tour feito em um carro para 7 pessoas. Cada pessoa fica em uma janela. Dessa maneira, todos podem ver com garantia o que se passa lá fora. Esses carros também, ele tem um teto retrátil,
ou seja, quando ele para observar os animais, você acaba podendo ficar de pé dentro do carro e se movimentar ali dentro, e dessa maneira encontrar a melhor tomada, o melhor lugar para fazer a foto que você deseja e observar o animal que você encontrou. Essa é uma característica muito importante tanto do Quênia como da Tanzânia, porque na África do Sul, abrindo aqui um parênteses, os safaris são feitos de uma maneira diferente, eles são feitos em carro aberto. Às vezes pode ter um teto no carro, mas normalmente as laterais são abertas. São jipes preparados em forma de arquibancada, ou seja, um banco mais alto, um outro mais baixo, um outro mais baixo e um outro no nível do motorista. E dessa maneira aberta você consegue fazer os safaris. Quando é inverno, faz um pouco mais frio, lógico, mas você tem aquela sensação de estar do lado do animal. No Quênia e na Tanzânia, os safaris são feitos em carros fechados com essa abertura no teto, o que é muito legal em situações como essa que eu estou te mostrando, quando eu estive do ladinho dos leões. Os leões andaram do lado do nosso carro por vários quilômetros e eu estava muito feliz de estar com a janelinha fechadinha ali do lado dele, mas podendo observá-lo bem de perto. Os safaris na Tanzânia e no Quênia, eles encontram animais numa abundância espetacular. Você, ao invés de ver uma manada de 10 elefantes ou de 40 elefantes, você vai ver uma manada de 100 elefantes caminhando na sua frente. Vai ver 10, 20 leões no mesmo grupo. A abundância de animais é muito grande. No entanto, como eu falei no início, todo lugar que tem uma vantagem tem uma desvantagem. A Tanzânia e o Quênia estão no outro lado do continente, do lado oeste. Então, para vir do Brasil, você tem que voar para a Etiópia e depois para um desses dois países, ou para o Oriente Médio e depois para um desses dois países, ou então para a África do Sul e depois para um desses dois países. O que pode dar em hora de voo mais do que 18 ou 20 horas. Consequentemente, o seu bilhete vai ficar mais caro. Os safaris também, eles são mais caros no Quênia e na Tanzânia, porque você vai depender de uma estrutura maior. Não dá para alugar um carro, não dá para fazer um mochilão, você precisa fazer um safari guiado. Então o guia vai pegar você no aeroporto, vai fazer todos os parques que você escolher e depois vai te retornar no aeroporto. Então em todo esse percurso você vai ter o safari incluído, o hotel incluído, as refeições incluídas, tudo incluído na categoria que você escolher. 4 estrelas, ou 5 estrelas, ou 5 estrelas superior, como você quiser fazer o seu safari. Mas é importante, preste bem atenção nisso, escolher uma boa companhia, porque como eu falei, as distâncias são grandes, então tem que ser uma companhia que tenha uma estrutura boa. Falando em Quênia, eu recomendo você fazer safari pelo menos no Masai Mara, que é o parque mais famoso do país. Ali você vai ver todos os animais, os Big Five, muitos felinos, vai poder ter oportunidade, dependendo da época do ano, ver a grande migração e vai poder ficar em lodges fantásticos. Além disso, você pode conhecer o Lago Nakuru, por exemplo, onde os leões costumam dormir em árvore. É até uma coisa engraçada de se ver aqueles leões debruçados ou pendurados na árvore. Você pode conhecer o The Ark, que é um hotel onde você fica dentro do hotel e os animais fora. E você consegue ver por janelas e balcões os animais caminhando lá de fora do hotel. E você pode fazer o Parque Amboseli, no sul, da onde, se você tiver sorte, você pode avistar o Kilimanjaro, que está ali na fronteira do Quênia com a Tanzânia, e também ver os elefantes de presas longas, elefantes que têm as presas mais longas da África. Você vai ver, é um parque muito bacana.
Agora, a respeito da Tanzânia, existem 2 parques que você não pode perder de jeito nenhum. Um deles é em Ngorongoro. Imagine esse lugar aqui que eu estou vendo. Ele é maior do que isso, só que você vai estar dentro de uma cratera vulcânica. É isso mesmo, Ngorongoro é um parque dentro da boca de um vulcão inativo. E ali dentro existe todo um ecossistema, todo um ambiente repleto de felinos, de zebras, de antílopes, pequenos animais, de muitas aves, de charcos, de regiões secas, onde você pode ver caçadas, onde você pode ver animais se alimentando, onde você sempre vai ver alguma coisa maravilhosa, além da paisagem de Ngorongoro, que é uma paisagem única no mundo. Esse eu recomendo. Além disso, eu recomendo conhecer o Serengeti. A palavra Serengeti quer dizer grande planície. E essa imagem explica por quê. O Serengeti é uma planície de perder de vista, coberta de relva. E você pode fazer safari nesse lugar e conhecer muitos animais. Ele é o parque mais famoso da África. E se você tivesse que escolher um parque para conhecer, eu recomendaria o Serengeti. Eu já fiz vários safaris ali e tive experiências maravilhosas. Esses 2 lugares são famosos pela grande migração. O que é a grande migração? Um grupo de milhões de animais, principalmente gnus e zebras e alguns antílopes, fazem uma volta no parque de Serengeti e Masai Mara durante todo o ano. Eles vão acompanhando as chuvas que circulam por essa região. Então, a cada mês do ano, eles estão em uma região do Masai Mara e uma região do Serengeti. Sabe aquelas imagens que você costuma ver na National Geographic de animais, de gnus pulando por um rio e os crocodilos lá esperando ou as onças correndo atrás? Pois é, isso acontece numa das partes. Essa parte da migração acontece entre junho e agosto, onde os animais, esses milhões de animais, têm que atravessar o rio Mara, na fronteira entre a Tanzânia e o Quênia. E é aí que os predadores costumam atacar com mais frequência, porque os animais estão mais vulneráveis e se separam entre si. Então essa época, por exemplo, é a época mais buscada, a época mais cara e a época que requer uma reserva com muito mais antecedências para você poder assistir cenas como essa. E a questão da grande migração nos traz a outra questão. Quando é melhor fazer o safari? Bom, isso vai depender do país que você visitar. Por exemplo, no Quênia e Tanzânia, você pode fazer safari em qualquer época do ano. Eles estão na altura do Equador, a temperatura é praticamente a mesma durante o ano e as chuvas não chegam a atrapalhar o safari. São pancadas que acontecem por alguns momentos, 1 hora, 2 e depois somem. Então isso não atrapalha o seu safari. Então você pode visitar a qualquer época, mas se você quiser ver a grande migração no Masai Mara, tem que ser entre final de junho e agosto. Agora, essa migração acontece no Serengeti em outras épocas do ano. Então, mesmo você visitando esses países em outras épocas, você pode ver a grande migração, que é uma coisa impressionante. Na Namíbia, na Botsuana, Serengeti e na África do Sul, você pode viajar em qualquer época do ano. O clima é bem parecido com o do Brasil e segue o mesmo regime de temperatura. Inverno no Brasil é inverno na África do Sul. No verão no Brasil é verão na África do Sul. Só que em alguns lugares, como por exemplo Kruger e Botsuana,
e Zimbábue, a chuva acontece nos meses de dezembro, janeiro e um pouco de fevereiro. Então, quando você viajar nessas épocas, você vai pegar mais calor, porque é verão, e vai pegar mais chuvas. Em compensação, vai pegar preços mais baratos e vai ter dias mais longos para curtir os seus safaris. Calma, mas ainda não terminei. Eu ainda não falei do que eu considero o top do top dos safaris. Não, você não vai ver leão, você não vai ver elefantes, você não vai ver zebras. Você vai ver gorilas. Não o King Kong, mas os gorilas das montanhas, ou os gorilas da montanha. Eu vou explicar. Entre os países de Uganda e Ruanda e Congo, existe uma cadeia de vulcões inativos, e nessas montanhas que formavam a cadeia de vulcões moram os gorilas da montanha. Uma espécie de gorilas que foi muito caçada e hoje é muito cuidada e preservada. Esses gorilas você pode visitar durante todo o ano, mas de uma maneira especial. Você tem que reservar com antecedência, pagar uma taxa e ficar 1 hora com o gorila. É isso mesmo, 1 hora com uma família de gorilas, que pode ter de 10 a 20 membros. Tem adultos, jovens, silverback, que são os adultos alfa, tem crianças, tem fêmeas, enfim, uma família completa. Acontece mais ou menos da seguinte maneira: você vai até a reserva, você é conduzido até a reserva, eles te explicam como se comportar, e você faz uma caminhada que pode ter duração de 1 a 4 horas, dependendo da família de gorilas que você escolher visitar. Você vai chegar onde os gorilas estão vivendo naquele dia, porque eles são nômades. Eles viajam de um lugar para o outro. Então, todo dia eles estão num lugar diferente. Tem uma pessoa que acompanha esses gorilas, protegendo os gorilas e também observando onde eles estão para avisar o grupo que está subindo. Dessa maneira, você vai encontrar os gorilas vivendo o seu dia a dia. E 1 hora com os gorilas, eu te digo, vale por uma vida, porque é uma experiência emocionante. Eu fiz as 2 reservas e voltaria a qualquer momento. Pessoal, o dia está terminando e está terminando também o nosso programa. Espero ter podido esclarecer para vocês como são os safaris aqui na África. Eu que já fiz muitos safaris, recomendo. É uma experiência única, uma experiência inesquecível. Se você gostar do primeiro, vai ficar que nem eu, viciado em safaris. E para não perder dinheiro, não perder tempo, poder saber fazer um safari de qualidade, dentro daquilo que você espera, converse com a gente, converse com a Gold Trip, goldtrip.com.br. Nós podemos ajudar você a organizar a sua viagem, se você viajar por conta própria. Nós podemos ajudar você a encontrar os melhores lodges, nós podemos ajudar você a escolher o melhor país para fazer o seu safari e também os melhores preços em aéreo e na parte terrestre. Fale com a gente, você vai poder pagar tudo no Brasil pelo mesmo preço que você pagaria aqui na África, parcelado e dentro das leis brasileiras. Você vai estar protegido com a Gold Trip. Então, deixa aí embaixo já o seu comentário, me diga que país você gostaria de conhecer, por onde você gostaria de começar o seu safari, se você já esteve aqui, se você fez um safari, se você ficou feliz ou não, fale isso para mim, eu gostaria de saber. E acompanhe sempre o nosso canal, nós temos vários vídeos sobre a África do Sul e sobre todos esses países que nós mencionamos e você vai poder entender dentro da Gold Trip, dentro do Viagem Comigo, cada um deles. Combinado? Então,
Acompanhe sempre o Viaje Comigo, é a Gold Trip. Espero vocês no próximo programa. Tchau! Viaje comigo, te leva a viajar. Pode ser pra Itália ou pra Itajubá. Tá esperando o quê? Inscreva-se no nosso canal. Assim você viaja e não gasta R$1.